E aí, tá atrás de eita, meu povo! Esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. E agora o foco, Power Couple Brasil, reality de casais da Record TV. Então chega mais, chega junto, não esquece, tamo junto, hein? Deixa like aí, comenta, compartilha, fica com a gente. Vamos ao que interessa, porque rolou muita polêmica, confusão, babado, com gostinho de eliminação. Gabi e Cartoloco estão fora do Power. Se tornaram aí o quarto casal eliminado da temporada com 15,63% dos votos. Adri e Albert ficaram com 41,48% e Breteus ficaram com 42,89% dos votos. Antes da volta de Brenda e Matheus e de Adriana e Albert, o grupão, principalmente o Pelanza, a Anne e o Haddad, ficaram incomodados aí pé da vida com o que estava sendo dito pelo Albert lá no palco. As respostas que o Albert estava dando para a Galisteu, tá, gente? Anne, Pelanza e Haddad reclamaram muito e o Pelanza voltou a chamar o Albert de imaturo. Eita! Brenda e Matheus foi o primeiro casal salvo da DR, foram os primeiros a voltarem para casa e dessa vez não rolou provocação, não teve cantoria, não teve rabinho abanando. Inclusive eles foram abraçados por Ive, Nandinho, Lu e Haddad, Anne e Pelanza, e tiveram até aplausos aí de Adbala e Elisa. Olha só, diferença gigantesca da semana passada, gente. O Bruno Passa, queria tirar satisfações com o Matheus antes da Adriana e do Albert voltarem. Chegou a querer ali conversar com o Matheus, né, uma tretinha e tal, sobre o que o Matheus falou sobre ele lá no palco. Mas o Matheus, em outras palavras, disse sem tempo, irmão, hoje não quero, né? Disse Matheus aí que fez uma promessa para ele mesmo que queria fazer diferente dessa vez. Não quis conversar com o Passa, pediu para conversarem depois, tá? Com Gabi e Cartoloco fora do jogo, Adriana e Albert foi o segundo casal a retornar para casa e deixou a mansão, gente, desolada, né? O grupão ali desolado, chorando, lamentando. O povo caiu no choro, tava um clima de enterro. E o Pelanza inconformado e reclamando, né? Pelanza e Anne aí inconformados também. Nem Brenda e Matheus chegaram a comemorar a volta de Adri e Albert. A Brenda depois explicou, né, que estava triste pela saída aí do Cartoloco e da Gabi, mas deram um abracinho ali no casal. E Nandinho também, a Adbala também foi cumprimentar a Adriana e Albert. Enquanto isso, os pais do MC Gui estavam fazendo o quê? Comemorando a saída aí do Cartoloco. Claro, né? Eita, a família do MC Gui gosta de fogos, né, gente? A gente já viu quando ele tava na fazenda lá. Enfim, o Pelanza, depois do retorno de Adri e Albert, como eu falei, ficou revoltadíssimo. Enquanto o Albert agradecia a torcida ali, Pelanza disse que prefere ir embora do programa do que ter que conviver com lixo, se referindo a Albert. A Anne também estava inconformada e sugeriu ser a última, hein, eles serem os últimos no ranking dessa semana, né, para poderem ir direto para DR. Enquanto isso, a galera chorava e chorava mais um pouco. A Anne, em um determinado momento, resolveu se retirar ali da sala, passou por Adriana e Albert fazendo sinal de vômito, de nojo, e falando que, né, falando em imaturidade, disse estar com nojo mesmo, e ainda joga ali uma indireta de que ela é criança, como teria sido dito pelo Albert. No meio disso tudo, Carol chora, os Passa também choram, os outros se desesperam com o retorno de Breteus e mais uma vez Adriana e Albert, principalmente Adriana e Albert. Aparentemente agora Adriana e Albert se tornam aí o casal mais odiado da casa, gente. O Pelanza não parou por aí não, continuou falando da possibilidade dele e da Anne saírem do programa. Ele disse que preferem ir para casa para ficarem com gente de bem do que ficarem lá dentro, tá? Não parou de falar sobre isso. E o Nandinho, ele conversou com o casal, com Anne e Pelanza, e disse que o Rogério supostamente deve ter feito
mutirões e mais mutirões para tirar todo mundo. A Anne concordou e disse que ela está sendo obrigada a conviver 24 horas com um perfil de pessoas que ela não aceita na vida dela. Pelanza, enquanto isso, fazia planos de sair. Do outro lado, Mussunzinho também chorava, disse que não acreditava no que estava acontecendo. E aí o Pelanza diz para Anne mais uma vez que semana que vem eles vão para casa, que não adianta ficar lá vivendo essa mentira. Eita, Laia! A Adriana, vendo aí toda a movimentação, né, e a revolta com a volta dela e do Albert da DR, deu ali a deixa para o marido. Ela ficou com medo de que algo pudesse acontecer com as suas coisas e sugeriu ao Albert que eles deixassem as coisas, todas as coisas, dentro do quarto, tá? Com medo aí de que alguém pudesse fazer algo, gente. Ah, e aí eles começaram a achar que pudesse ser uma DR falsa. Começaram a cogitar essa possibilidade. Começou com o Passa levantando essa possibilidade. A Anne disse que seria muito bom, né, que ela queria acreditar nisso. E depois o Matheus disse para a Adriana aí que assim que ele e a Brenda subiram, tinha uma equipe de limpeza saindo da casa. Então ele suspeita que isso seja um indício de uma DR falsa. Todo mundo começou a achar que era DR falsa. Adbala, Haddad, todo mundo, gente, acreditando nessa possibilidade de DR falsa. Lembrando que no Power nunca houve isso de DR falsa. No máximo, uma repescagem, tá? Que a gente também não sabe se vai rolar nesta temporada. Eita, Laia, gente. Climão entre Breteus e o Albert. Continua ainda aí esse climão, tá? O Albert continua magoado com o Matheus, pelo que foi dito. E aí a Adriana conversou com o Breteus sobre isso. Ela disse pra Brenda e pro Matheus que a mágoa do Albert vai passar, que ela já conversou com ele, para eles esperarem um pouquinho, tá? E o Albert, ele viu ali a Adriana conversando com o Breteus, não gostou, pediu pra Adriana para eles irem pro quarto. A Brenda enfrentou o Albert, tá? Falou que estava conversando ali, que eles estavam conversando com a Adriana, né? Então ela meio que não gosta da postura do Albert, chama a atenção dele, a Brenda. Mas o Albert não queria muito saber não, gente. Disse que eles tiveram o tempo todo do mundo para conversar, não sei o quê. Não quis papo aí e eles acabaram se estranhando. Eita, Laia. Ah, só para explicar, o Albert, ele tá estremecido com a Brenda e com o Matheus desde que o Matheus brincou que poderia votar no Albert e na Adriana junto com a casa, né, para não jogar voto fora naquela DR. Aí o Albert não quer conversar com o Matheus. E como consequência ainda surgiu uma aproximação da Adriana e do Albert com Eve e Nandinho, que ninguém tá entendendo muito, mas aconteceu isso, essa aproximação aí dos dois casais, depois de uma conversa que eles tiveram e que não foi exibida, né, mas incomodou o Pelanza e a galera comentou que Eve, Nandinho e a Adriana e o Albert tinham se aproximado, tá? Inclusive, Eve e Nandinho, que são casal Power, fizeram a distribuição dos quartos e deram um quarto bom para Adri e para o Albert. Enquanto que Anne e Pelanza ficaram no perrengue, tá? E mais tarde o Nandinho disse aí, com todas as letras, pro Adbala que não vai comprar briga de ninguém. Que não vai ficar no meio dessa treta entre Anne e Pelanza e Adriana e Albert. E que ele não quer saber disso não. E que inclusive ele já tinha avisado para Eve, o Nandinho, que é ele e Eve e ponto final. E o Adbala concordou. Parece que o grupão, gente, está querendo fazer uma estratégia nova, né, de ação ali em relação a Adriana e Albert e em relação a Brenda e Matheus. Principalmente Adriana e Albert, que agora parece que é o casal mais detestado da casa. E aí a conversa no quarto foi sobre não excluírem Adriana e Albert. Estavam lá o Nandinho, o Haddad e o Adbala. Eles estavam orientando o Haddad a não agir dessa forma, né? Essa forma de ataque em relação a Adriana e Albert, que isso pode fazer com que eles sejam aí apoiados pelo público e a galera se revolte contra eles, no caso, o grupão. E aí o Adbala ainda citou a situação com o Matheus lá no campo de provas, onde o Matheus conversou com ele, e ele conversou com o Matheus tranquilamente, por quê? Ele não quer aí dar argumentos para o Matheus ser excluído, enfim. Então a mudança é essa, tá? E o Adbala tá fazendo eles pensarem a respeito disso. O Nandinho, inclusive, disse que sempre que eles estão falando de Adriana e Albert,
as câmeras focam neles. Eita, e mais tarde o Nandinho teve uma conversa amistosa lá com Adriana e Albert. Eita, Laia, gente. Treta entre Breteus. Eita, entre Brenda e Matheus, gente. Brigaram aí por conta de uma discussão rápida, por conta de toalhas. O Matheus queria saber onde estavam as suas toalhas e a forma como ele falou, como ele questionou a Brenda, incomodou a moça. Ela não gostou, não. Ela falou pra ele não lhe questionar como se ela fosse uma burra ou uma porta, que ela não estava fazendo nada de errado, que ele voltou nervoso e falou que quem estava nervosa era ela. Aí Matheus nega que estava nervoso, os dois continuam debatendo ali e, por fim, ela fala para ele, a Brenda fala para ele não ficar ali questionando daquela forma. Ele falou que só perguntou onde estava a toalha. E aí ela fala mais uma vez que não gostou da forma como o Matheus perguntou. E lá, gente, briga de casal, né? Eita! Entrevista aí do Cartoloco que rendeu. A primeira entrevista de Gabi e Cartoloco rendeu, gente. Acabou gerando o maior barraco, o maior burburinho lá. Por quê? Eles começaram falando da trajetória no programa. Inclusive, o Cartoloco chama a Adriana e Albert de moscas mortas. E confessa que eles eram falsos com Brenda e Matheus. Que essa aproximação de Brenda e Matheus era só uma questão deles, de oportunismo mesmo por parte deles, tá? Enfim, a Gabi também critica a baronesa e acha que a Brenda foi usada pela baronesa. Mas o que acontece no meio disso tudo, meu povo? Eles começam a falar sobre a treta deles com o Rogério, né? O Lucas Self fala aí da treta deles com o Rogério. E aí mostram lá o VT do Rogério falando na live que o Cartoloco citou o filho falecido deles. Por isso ele ficou transtornado. E aí Cartoloco e Gabi saem de si, ficam inconformados, ficam chocados ao receberem essa informação e começam a negar que isso tenha acontecido, tá? De qualquer maneira, o Cartoloco disse que isso não aconteceu, que ele não falou isso, e o Lucas explica que a Record se posicionou porque o Cartoloco, ele começa, gente, a criticar a emissora por não ter se posicionado, por não ter alertado ele sobre isso, porque ele estava lá dentro e não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí o Lucas explica que a emissora fez uma reportagem informando que não tinham sido captadas as imagens desse suposto momento que o Cartoloco fala do filho do Rogério e da baronesa. O Cartoloco rebate falando que não tem, porque ele não falou. E aí Gabi e Cartoloco ficam transtornados, né? O Cartoloco surta, chega a chutar lá um objeto da decoração e ele continua desmentindo o Rogério. Os dois continuam desmentindo o Rogério e negando que tenham falado qualquer coisa a respeito do filho deles, tá? E aí a cabine precisou ser encerrada para evitar maiores problemas ali, porque o negócio ficou feio. Inclusive o Cartoloco deixa lá a entrevista revoltado, principalmente com a emissora, porque ele acusa a Record de ter sido conivente com isso, não apontando as coisas da forma como realmente aconteceram. Gente, parece que o negócio ainda vai render bastante, vai pegar bastante, hein? Só tem uma coisa que resume, é eita atrás de eita, meu povo, tamo junto!